Graça e paz, queridos. Uma boa tarde para você. Que Deus te abençoe. Calor muito quente. Estou aqui na sede aqui da igreja em Rio do Campo. Está muito quente, querido, muito quente. E fiquei aqui estou aqui desde 1h30, 2 horas e meditando em algumas coisas de Deus e nos preparando para logo mais no culto à noite, que nós vamos ter. E eu queria rapidamente deixar uma palavra de esperança e de vida para você, de orientação, uma palavra de bênção para a tua vida, que se encontra no livro do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3, no verso de número 25, livro de Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, verso 25, que diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Eu queria meditar um pouquinho sobre esse versículo, porque fala de comprometimento, fala de ajustes. E eu tenho certeza que você, na sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, talvez na virada do ano você já projetou os seus planos para 2020, você já projetou a sua vida para os próximos dias, para o primeiro trimestre do ano. Alguns são um pouquinho mais ousados e já fizeram o seu planejamento para o primeiro semestre, e outros que têm uma visão um pouco mais arrojada já fizeram o seu planejamento para o ano todo. Enfim, esse versículo, ele é muito poderoso, querido, porque ele nos chama a atenção para unidade, para que a gente esteja ligado. O versículo 25 de Marcos 3 diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se dentro dos nossos projetos e dos nossos planos nós não mantivermos a unidade, não mantivermos a mesma confiança e a mesma serenidade e a mesma visão, todos juntos, a nossa visão, o nosso projeto, o nosso plano, ele não vai se concretizar. Jesus está falando, é claro que ele está falando aqui de algo interessante, porque o contexto está falando de divisão. Se você ler o texto, Jesus manda os seus discípulos, ele junta os discípulos, apóstolos, e aí envia eles para expulsar demônios, para fazer a grande obra. E aí no contexto do verso 20 em diante, dizem que Jesus expulsa demônios por Beelzebu, e aí ele começa a falar que não tem como Beelzebu expulsar demônios por Beelzebu, e ali vai, porque uma casa dividida ela não se mantém, ela não resiste. E é interessante que ele diz: olha, quando uma casa, eu quero atribuir isso para a família, quando uma família ela desponta, o marido quer uma coisa, a esposa quer outra e os filhos querem outra, certamente esta casa não chegará a lugar algum. Se dentro de um casamento você tensiona para um lado e a sua esposa para outro, ou vice-versa, talvez a sua esposa tensiona para algo e você tensiona para outro, certamente não vai chegar a lugar algum. Haverá um atrito tão grande, uma resistência tão forte que vai fazer com que você não chegue a lugar algum. Vocês ficarão num só lugar. É como, imagine a sua vida como num pequeno barco a remo. Você de um lado num remo e a sua esposa do outro lado do remo. E então você rema numa direção e ela rema em outra. O seu barco vai ficar em círculos. Se alguém num barco perde o remo,
você rema apenas de um lado do barco, o seu barco vai ficar em círculos, ele não vai avançar. É muito importante dentro dos próximos dias que você e a sua casa, que você e o seu companheiro e a sua companheira estabeleçam princípios, propósitos, um grande planejamento, mas acima de tudo, que vocês andem na mesma visão, que vocês direcionem toda a sua força, toda a sua fé, todo o seu trabalho para um único propósito específico. Não dá para a gente alcançar os planejamentos pensando A e alguém pensando B, um tendo uma visão no A e o outro tendo a visão no Z. Isso não vai dar certo. O próprio Senhor Jesus está nos ensinando, dizendo: ei, para vocês chegarem a um denominador comum, para vocês alcançarem um propósito maior, é preciso estabelecer princípios, é preciso vocês agarrarem todo esse planejamento com uma só visão, com um só propósito. Vocês não podem se dividir. Para que os próximos dias que estão por vir na sua vida, queridos, sejam dias de alinhamento, sejam dias de grande bênção, para que vocês possam alcançar e conquistar o que Deus planejou para você. A sua casa não pode ser dividida, não dá. É preciso sentar, é preciso ajustar a visão, é preciso ajustar os pensamentos, é preciso ajustar os propósitos, e alguém terá que ceder. Ou você cede, ou seu marido cede, ou vocês chegam a um denominador comum, ou vocês chegam a um impasse que todos entendam que o bem maior é melhor do que o bem apenas de um. Isso é importante. E Jesus nos ensina nesse princípio de Marcos 3, verso 25. Ele diz: ei, se uma casa estiver dividida, ela não resistirá. Não adianta você orar, não adianta você apresentar a Deus as suas petições, se vocês não têm o mesmo propósito, se ambos não estão lutando pela mesma coisa. Um deseja uma coisa e o outro deseja outra coisa, e isso fica um impasse, isso fica, desgastando, e isso não vai levar você a lugar algum. Quantas famílias ruíram, quantas casas vieram ao chão, por não terem o mesmo princípio, na mesma visão, no mesmo planejamento. O marido tem uma visão, tem um planejamento, a esposa tem uma visão e tem outro planejamento. E isso também se aplica a ministérios. Quando um ministério tem muitas visões, querido, não chega a lugar algum. Mas quando um ministério tem a visão que Deus deu, o planejamento que Deus deu, a estrutura que Deus deseja, uau! Então a gente chega àquilo que a gente almejou com Deus. Então você vai exercer aquilo que Deus preparou para você. Quando o Senhor Jesus direcionava os discípulos, eles diziam: olha, a visão de vocês é essa, vocês têm que traçar nesse perfil. E então as coisas davam certo. A partir do momento em que nós começamos a dividir as coisas, a partir do momento que uma casa, que uma família começa a dividir as suas vidas, então as coisas não podem dar certo. Então as coisas não podem chegar a lugar algum. Quando nós tensionamos o nosso vigor, a nossa vitalidade, e unificamos isso dentro do nosso lar, esposo, esposa, companheiro ou companheira, e unificamos isso e direcionamos esse trabalho para uma única visão, pode ter certeza que os dias que estão por vir serão dias de grande poder, de grande glória, de grande conquista. Não adianta você trabalhar como um louco, não adianta você se desgastar absolutamente na sua vida para conquistar algo, se a casa está dividida. Não adianta você, meu amigo, maridão, trabalhar que nem um maluco, trabalhar que nem como se diz na gíria do mundo, que nem um condenado, trabalhar até altas horas da noite e ficar acordado e perder os dias com a sua casa, com a sua família, se dentro do seu lar vocês têm duas visões. Se a sua esposa busca algo e você busca outra coisa, vocês estão se desgastando e não estão construindo nada.
E cedo ou tarde a ruína chegará, cedo ou tarde esta casa cairá, como se diz na gíria, a casa caiu. Porque houve trabalho? Sim. Houve empenho? Sim. Houve oração? Claro que sim. Então qual é o problema para a casa ruir? Não se teve o mesmo objetivo. Um tracionou um objetivo e o outro tracionou outro. Um desejou ir ao norte, o outro desejou ir ao sul. Um desejou ir ao leste, o outro desejou ir ao oeste. E se desgastaram tanto buscando aquilo, trabalharam tanto buscando aquilo, oraram tanto buscando aquilo, que chegou a um ponto que estourou, que ruiu, e aí ninguém chegou a lugar nenhum. E muitas das vezes nós culpamos a Deus, nós culpamos a igreja, nós culpamos o nosso líder. Sabe, para a gente chegar a um princípio de bênção, não basta apenas orar, não basta apenas ler a Bíblia, não basta apenas frequentar uma igreja, é preciso ter uma mesma visão. Olha, Jesus ele é enfático, ele diz: se uma casa dividida contra si mesmo não poderá resistir. E ele ainda fala de reino. Escute isso, no verso 24: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá resistir. Essa é a estratégia que Deus usou para livrar os israelitas. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver Deus usando essa estratégia, dividindo reinos para poder conquistá-los. Israel não tinha condições humanas, habilidades humanas para conquistar certos povos. Então Deus usava de uma estratégia entre eles mesmos, pegava aquele povo e dividia aquele povo entre eles mesmos, e aquilo acabou minando eles, acabaram com suas forças. E então Israel ia lá e conquistava, e tomava os despojos, e fincava ali a sua bandeira, e assim crescia. Deus usou essa estratégia, mas Deus está dizendo para mim e para você: se a tua casa estiver dividida, no começo agora do ano, todo o seu ano será comprometido. Se você e a sua casa, você e o seu esposo, você e a sua família estiverem divididos, queridos, todo o seu planejamento para 2020 estará comprometido. Certamente chegaremos ao final de mais um ano, se Deus nos permitir, e não alcançaremos os nossos objetivos, porque muitas das vezes nós perdemos grandes bênçãos de Deus, ou pequenas bênçãos de Deus, porque não trabalhamos unidos, não trabalhamos dentro da unidade, pois a unidade é muito mais poderosa do que a força. A unidade é muito mais poderosa do que a velocidade. Não importa o quão rápido você quer ir, não importa o quão apressadamente você deseja as coisas, o importante é se vocês estão unidos, um passo de cada vez, um dia de cada vez. A gente se constrói, a gente se vai longe, a gente alcança muitas coisas. Uma montanha, ela não é retirada de uma vez só, é um pouco de cada vez. Se você pegar uma mineradora, uma empresa que trabalha buscando os minérios, principalmente o ouro, de tanto ela cavar, de pouco em pouco, quando você vê, ela fez um enorme buraco, uma enorme cratera se abre. Por quê? Porque foram aos poucos, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma unidade. É isso que nós devemos aplicar nas nossas vidas. Sabe, busque a Deus junto com o seu esposo, busque a Deus junto com a sua esposa. Tenham o mesmo objetivo, busquem o mesmo planejamento, mas acima de tudo estejam unidos por isso. Se vocês não chegarem a um acordo em determinado planejamento, então não façam nada, então não comece nada.
Então deixe isso lá parado, como a gente diz, deixe isso lá em stand-by, deixe isso parado, deixe isso em óleo, deixe isso lá até vocês chegarem a um consenso comum. Será muito mais proveitoso para a sua vida. Não faça nada se você não tem unidade, não faça nada que vá romper os seus princípios dentro do seu lar. Senão a gente não alcança nada, queridos. Eu quero falar mais sobre isso hoje no culto, sobre planejamentos. Esse é um texto muito poderoso, amado. Os olhos por cima de um texto como esse e a gente entende apenas como libertação. Libertação, na sua ênfase maior, não tem nada a ver muitas vezes com expulsar demônios, não. Livrar uma pessoa de um demônio, não. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Tirar o demônio de alguém é você expulsar, arrancar. Muitas pessoas não têm demônios, mas precisam ser libertas. Muitas pessoas não têm uma entidade espiritual encravada na sua vida, mas elas precisam ser libertas. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas libertar do quê? Ser livre do quê, queridos? Às vezes a libertação que nós precisamos é de uma mente, de ter uma mente nova, de ter uma visão nova, de ter atitudes novas, princípios novos. Não adianta virar o ano, não adianta dizer: olha, esse é um novo ano, agora chegamos no ano. Muitas pessoas ainda dão um título, né? Ano do coelho, ano não sei do que, ano não sei do que lá. Mas só será o ano da bênção, só será o ano da conquista, só será o ano da vitória se os nossos pensamentos forem outros, se as nossas atitudes forem outras, se as nossas ações forem outras. Então o ano será benéfico, então os dias serão dias produtivos, então serão dias de conquista, então serão dias de realizações dos planejamentos que tivemos. Mas se a nossa vida não for uma vida de mentalidade nova, de empreendedor, de empreender algo, então nós não vamos conquistar nada. Nós temos o poder ao nosso favor, nós temos Deus ao nosso favor, nós temos o Espírito Santo ao nosso favor, nós temos a glória ao nosso favor, nós temos todas as coisas ao nosso favor, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se tudo coopera, por que é que as coisas ainda estão entravadas? Se tudo coopera, tão tristes, tão desiludidos, tão angustiados. Se todas as coisas estão cooperando, o problema não é o que está cooperando, o problema sou eu. O problema não é que Deus não coopera, o problema não é que o Espírito de Deus não ajude, o problema não é que os anjos de Deus não estão a nosso favor, tudo está ao nosso favor. O problema é que eu não estou a favor de mim mesmo e do contexto maior de Deus, porque eu continuo ainda com os mesmos pensamentos, a mesma mentalidade. Ei, escute o que eu vou te dizer: você pode morar no mesmo lugar a vida toda, o problema não é o lugar, o problema é a mentalidade. Você pode morar no mesmo lugar e ter uma vida nova todos os dias. Você pode morar na mesma casa, no mesmo terreno, por toda a sua vida, nascer ali, morrer ali e ter uma vida nova todos os dias. O problema está na mentalidade, o problema está na atitude, o problema está de como você encara a vida, de como você aplica os teus ouvidos e a quem você está escutando e o que você está escutando e o que isso está moldando em você. Às vezes nós achamos, o ser humano acha que se mudar de vida e mudar de casa e mudar a sua localidade, as coisas vão mudar. Por um tempo até muda, por um tempo até as coisas podem ser agradáveis, por um tempo até as coisas podem produzir algo bom em nossa vida, mas daqui a pouco as coisas vão voltar tudo como era, porque eu continuo da mesma forma, porque você continua da mesma maneira, você continua com a mesma mentalidade, você continua com a
as mesmas coisas, mas os dias vão passando, o sol não é o mesmo, o céu não é o mesmo, as nuvens, as águas que passam por debaixo da ponte não são as mesmas. Será que você, nem o ar que você respira é o mesmo que você respirou há alguns segundos atrás? Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem. Tudo está alavancando, tudo está direcionando você para uma vida diferenciada. Mas não adianta se você está dividido. Não adianta se você está dividido. Eu trago isso para a tua vida agora. Não estou falando agora mais de casamento, mas estou falando de você. Estou falando de algo pessoal. Não adianta se você está dividido. A tua carne quer alguma coisa e o teu espírito quer outra coisa. Sabe, as coisas não vão romper, as coisas não vão ser boas para você. Porque se a Bíblia me afirma dizendo que todas as coisas contribuem, tudo vai contribuir, até mesmo o diabo vai contribuir para a tua vida, até mesmo a fofoca, até mesmo a intriga, até mesmo as acusações falsas vão contribuir para. Porque Deus diz tudo, seja bom ou seja mal, vai contribuir, seja o dia de sol ou o dia de chuva, vai estar contribuindo para o teu bem, para o teu bem-estar, para a tua vida ser uma vida diferenciada. O problema sempre foi o ser humano e continua sendo nós. Nós somos orgulhosos, nós somos soberbos. Quando eu falo nós, eu me coloco no meio, querido, porque nós somos soberbos, nós somos orgulhosos. Em algum momento do dia nós somos. Naquele momento em que você não quer pedir perdão, naquele momento em que você não quer dar o braço a torcer, naquele momento que você sabe que está errado, mas você não, eu não vou dar o braço a torcer. O ser humano é ganancioso. Nós somos gananciosos. Talvez você está me escutando e talvez você vai dizer: não, eu não sou ganancioso. Se você não consegue abrir a mão para abençoar alguém, você é ganancioso sim. Se você não consegue, dentro daquilo que Deus te deu, seja muito ou seja pouco, tirar daquilo que Deus te deu para abençoar a vida de alguém, você é ganancioso sim. Você é muito ganancioso. Se dentro do nosso contexto de vida nós não aprendemos ainda a simplicidade do Evangelho e não entendemos a grandeza do amor de Deus, então que Evangelho é esse que nós vivemos? E quando eu falo Evangelho, eu quero atribuir você, o cristão, aquele que se diz seguidor de Cristo, o católico, o evangélico. Afinal de contas, todos nós dizemos, Deus é um só. Afinal de contas, todos nós falamos, Jesus é um só, não é verdade? Então, se Jesus é um só, os princípios deles continuam o mesmo. Então, por que é que eu continuo vazio? Por que é que você ainda se sente vazio? Por que é que quando queremos a nossa fuga diária, a fuga diária para alguns é a maconha, a fuga diária para outros é a cocaína, a fuga diária para outros é a prostituição, é a pornografia, para outros é se esconder, é se isolar, para outros é chegar no final de semana, não vejo a hora que chega o final de semana, não vejo a hora que chega o feriado. E aí você tem uma fuga da sua vida, aí você tem uma fuga do seu dia a dia. Mas me escute, se você mudar os seus pensamentos e mudar a sua conduta e aplicar a simplicidade de Cristo na sua vida, você não precisará mais ter fuga de nada, porque você estará bem consigo mesmo. E não vai mais importar se o dia é bom, se o dia tem sol ou se ele tem chuva, se ele é frio ou se ele é quente. Não há mais se você mora aí onde você está, ou você mora num bom palácio, ou Deus te colocou numa metrópole, ou Deus te trouxe para o interior. Você estará bem consigo mesmo e todas as coisas estão contribuindo ao seu favor. As coisas param de contribuir quando eu e você dissemos: não, isso não está adiantando. Somos nós que paramos todas as coisas.
não é Deus, não é o diabo. Sou eu e você que travamos as coisas quando nós dizemos: não, isso para mim não está bom, isso para mim não basta, isso para mim não é assim. Querido, o Evangelho é muito mais simples do que você pensa, é muito mais pleno do que você imagina, e muito mais revigorante do que você possa entender e compreender. Ninguém te sacia mais do que o Evangelho, ninguém te dá mais prazer do que Jesus, do que o Espírito de Deus. Ninguém tem maior amor pela tua vida do que o Evangelho de Deus, do que o próprio Deus, do que Jesus. Ninguém. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Que verdade profunda nisto, que verdade maravilhosa nisto, querido. Pare de fugir da sua vida, pare de se esconder. Eu sei que tem dias que são difíceis, eu sei que tem dias que dá vontade da gente sumir, mas o mais importante não é você fixar nisso, é você olhar na beleza que há em Cristo, na beleza que há no sangue de Jesus, na beleza que há na consolação do Espírito Santo, na beleza que há no próprio Deus, no próprio Cristo. Todos nós passamos lutas, todos nós passamos problemas. Eu não posso me isentar disso, mas não podemos parar nessas coisas. Se você tiver que parar, pare em Cristo, pare na sombra do Onipotente, descanse na glória de Deus. Descansar não é pecado, descansar faz parte do ser humano. Quando Elias não tinha mais para onde ir, o que fazer, Deus disse para Elias: descanse. E quando Elias descansou, Deus cuidou dele. Descanse em Deus, e Deus também cuidará de você. Deus também cuidará da sua casa. Escuta o que eu vou te dizer. Estão chegando dias violentos, de grande poder no Espírito Santo. Estão chegando dias de batalhas, de lutas, mas dias de conquistas, de tomar os despojos. Esses são dias de grande violência no Espírito. Não são dias de medo, são dias de avançar. Ainda que eu e você, os nossos braços esmoreçam, escute, os braços de Deus jamais vão esmorecer. Quando os braços de Moisés esmoreceram, teve que ter 2 homens para suster. Ur e Arão tiveram que suster os braços de Moisés. Escuta, os braços de Deus não precisam, não necessitam que alguém venha os suster. Ele é poderoso, muito mais do que você pensa, para manter os braços dele sempre erguidos ao teu favor. Pois Deus nos ensinou naquela batalha que enquanto os braços de Moisés estavam erguidos, o povo de Israel vencia. Olhe para Deus. O braço de Deus não baixa, permanece erguido para dar a você a vitória que você precisa, que você merece, que você busca, que você anseia, seja na área que for da tua vida, nesta vida que muitas vezes você esconde,
nessa vida que muitas vezes você não demonstra para os outros. Por fora você até sorri, mas por dentro você chora calado. Que Deus te abençoe. Uma pequena palavra para fortalecer o teu dia. E eu não digo a você, procure uma igreja perto de você. Não. Eu digo a você, procure uma igreja que manifeste o verdadeiro evangelho de Cristo sobre a tua vida. Uma ótima tarde. Que Deus te abençoe. Hoje à noite, logo mais às 19h30, estaremos aqui, se Deus nos permitir, para mais uma noite de proclamação, mais uma noite de declaração, de adoração, de rendição à presença do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Beijo no teu coração. Compartilha o vídeo com alguém. Deus te abençoe. Fique na paz.